Olá, pessoal. Hoje nós estamos aqui para apresentar para você o segundo módulo do nosso curso sobre incerteza e medição para iniciantes. Então, parte 2, módulo 2. Lembrando que todo esse material pertence ao CCT, ok? Então, cuidado para não ter futuros problemas com distribuição desse material. Está aí um pouquinho do nosso currículo, também os 8 livros publicados pelo CCT. E na aula primeira nós respondemos algumas perguntas, né? A gente disse que durante esse curso a gente quer responder algumas perguntas a partir do princípio que nós estamos medindo a temperatura de uma sala, de um ambiente. A primeira pergunta que nós vamos responder hoje é: o termômetro que nós estamos usando nessa medição é perfeito? E a segunda pergunta que nós vamos também responder nessa aula de hoje é: quão bem eu posso ler essa informação, esse valor da temperatura com aquele termômetro, ou seja, qual é o efeito da resolução sobre as nossas medições. E nos próximos módulos nós vamos estar respondendo as demais perguntas que estão aí na tela, tá? Até a pergunta número 6, dentro dessa parte inicial do curso de incerteza de medição. Então vamos lá. A primeira pergunta é: o termômetro de medição é perfeito? Existe uma incerteza na calibração desse termômetro? A resposta é sim, né? Nós temos ditos e falado aí bastante durante os nossos treinamentos que nenhuma medição é perfeita, que toda medição tem erros, que toda medição tem incerteza e assim por diante. Então agora, para descobrir se o nosso termômetro é perfeito ou não, a gente precisa naturalmente mandar calibrar esse instrumento de medição, ou seja, mandar comparar ele com um termômetro que a gente chama melhor do que ele, ou um termômetro que a gente chama termômetro padrão, um termômetro de referência, ok? E esse termômetro de referência, esse termômetro padrão, por sua vez, ele também vai ter que ser comparado com um termômetro, um medidor de temperatura ainda melhor do que ele, caracterizado, né, como um termômetro também padrão, e assim por diante. Então, um termômetro calibra o outro e o outro vai calibrando o outro e assim por diante. Claro que existe uma regra aí sobre o que é ser melhor e nós vamos, digamos assim, agora nesse momento não falar sobre isso, porque isso faz parte do curso de calibração, mas tem que ser melhor principalmente com relação ao erro máximo admissível, né? O equipamento a calibrar tem que ser melhor, o erro máximo admissível dele tem que ser menor, o ideal no mínimo 5 vezes melhor do que o instrumento a calibrar. Então essa sequência leva ao conceito que a gente conhece como de rastreabilidade das medições ou rastreabilidade metrológica, pelo quais as medições em todos os níveis podem ser rastreadas, podem ser alinhadas, podem ser, digamos assim, tomadas como referências internacionais que são acordadas através, né, do Bureau Internacional de Peso e Medidas. Então, os padrões internacionais estão lá no Bureau Internacional de Peso e Medidas na França, ok? Então, nós vamos fazendo essa calibração contínua, um padrão calibra o outro, um padrão calibra o outro, seguindo aquela regra que a gente falou de que é um padrão, até chegar lá nos melhores padrões que existem, que são os padrões internacionais. Essa é a cadeia de rastreabilidade. E a norma ISO 17025, pessoal, ela exige que as medições sejam rastreadas às unidades do sistema internacional. E aqui na sequência vem o conceito de rastreabilidade. O que é essa rastreabilidade? Geralmente, essa rastreabilidade metrológica ela é alcançada por uma cadeia ininterrupta, né, inquebrável, digamos assim, que não é interrompida de comparações, como a gente falou agora, originadas lá a partir do Instituto Nacional de Meteorologia, onde o Instituto Nacional de Meteorologia no Brasil é representado pelos Laboratórios Nacionais de Meteorologia do INMETRO, que estão lá em Xerém, no Rio de Janeiro. Em outras palavras, nós precisamos então de uma calibração rastreável. Essa calibração em si ela fornecerá uma fonte de incerteza, hein? Ok? Respondendo essa pergunta, né? Já que o laboratório de calibração ele atribuirá uma certeza de calibração aos valores relatados no certificado de calibração. Então, o que vem no certificado? Um monte de informação, entre elas os erros de medição desse termômetro, também vem ali junto com essa informação dos erros, quais são as incertezas para cada ponto de calibração. Isso faz parte do processo de calibração, ok? Então, nós vamos ter lá a primeira fonte de incerteza, explicando para nós que realmente o termômetro não é perfeito. Já existem incertezas associadas que vêm lá, se originam, começam lá na calibração dele, né? E quando nós usamos em uma avaliação subsequente de incerteza, ou seja, quando eu vou fazer uma medição, né, da temperatura do ambiente, como é o caso nosso aqui, essa incerteza que vem lá da calibração, ela é uma das principais componentes de certeza, e muita gente chama de incerteza importada, né, lá da calibração. Eu, particularmente, não gosto muito desse termo, mas
não tenho nada contra quem usa essa informação. Então, a primeira, digamos assim, componente de incerteza, a primeira fonte de incerteza que aparece aí para nós é aquela incerteza que vem lá, que surge lá na própria calibração do equipamento de medição. Mas tem mais coisas que vêm da própria calibração. Outra questão muito importante é o que a gente chama de deriva com o tempo. O que é deriva com o tempo, né? Os equipamentos de medição, eles mudam as suas características com o tempo, tá certo? Então, como eles derivam essas características, principalmente erro de medição, um pouco da incerteza de medição, é necessário fazer calibrações regulares dos equipamentos de medição. É por isso que todo equipamento de medição precisa ser calibrado periodicamente, ok? Lá no programa de calibração você vai colocar essa frequência, esse intervalo entre as calibrações. Portanto, é importante você avaliar como é que muda o resultado do instrumento de medição desde a última calibração. Né? Como é que foi a mudança na resposta do instrumento de medição da última calibração para essa atual agora, ok? Ou da penúltima calibração para a calibração atual. Esse é o ponto importante que a gente quer chamar a atenção. Então, essa deriva com o tempo, ela surge naturalmente. Se o equipamento tiver um histórico confiável, você pode prever até qual será o erro de medição em um determinado momento lá no futuro, com base nos resultados passados, no histórico passado, e aplicar uma correção, ao valor medido. Isso é fácil? Não, não é fácil. Essa previsão ela não será perfeita, ela não é fácil de ser feita, portanto vai aparecer aí com certeza uma incerteza nesse valor corrigido. E mesmo que você não corrija, essa incerteza vai lá estar presente, tá, ok? Então, em outros casos, pode haver até dados passados que são insuficientes ou são dados que a gente não consegue levar a uma conclusão, digamos assim, uma conclusão firme de que indica que há uma tendência confiável nos resultados. E isso é um valor, então, é melhor estabelecer um valor limite para essa mudança provável do equipamento de medição ao longo do tempo, da última calibração até a calibração atual. E esse valor, ele pode então ser estimado, pessoal, examinando então as mudanças que ocorreram no passado. Avaliações feitas então usando esses métodos fornecem o que a gente chama de incerteza devido à estabilidade temporal, que nós geralmente conhecemos ou chamamos como deriva com o tempo. Então o equipamento foi calibrado há um tempo atrás, né? A pergunta é, como é que está a estabilidade do equipamento de medição com o tempo? Ele muda? A resposta é sim. A curva de calibração, ela muda com o tempo. Ela não fica paradinha lá, ela não fica estática lá, ok? Ela está sempre mudando com o tempo. Isso é um problema para a gente. Outra componente de incerteza de medição é o que a gente chama então de interpolação entre pontos calibrados. Porque a pergunta que está aí é a seguinte, o valor medido a um ponto de calibração, quando nós vamos usar o equipamento que já foi calibrado, é muito difícil a gente conseguir fazer coincidir o valor medido com um ponto em que o equipamento foi calibrado. O mais comum é não ser um valor em que o instrumento foi calibrado. Existem, então, outras possíveis influências relacionadas ainda à incerteza ou devido à calibração do instrumento de medição, no caso aqui do nosso termômetro. Por exemplo, suponha que o nosso termômetro tenha sido calibrado nos valores 15 graus Celsius, 20 graus Celsius e 25 graus Celsius, e que nós medimos a temperatura do ambiente lá da sala e a indicação do termômetro foi de 23 graus Celsius. Né? Nós deixamos lá o termômetro estabilizando, depois fomos do certo tempo, voltamos lá e a temperatura foi de 23 graus Celsius. Nesse caso, nós teríamos que fazer uma estimativa do erro de calibração aplicável, porque o 23 graus Celsius, embora esteja aqui dentro, ele não é um ponto de calibração, ok? Ele é um valor medido que está dentro de uma região em que o instrumento foi calibrado, mas não é um ponto de calibração. Isso naturalmente requer uma estimativa, digamos assim, é uma estimativa do valor medido e vai ter uma estimativa de uma incerteza também associada a esse valor. A incerteza então de medição associada, geralmente ela pode ser interpolada da mesma maneira que a gente vai ter que interpolar aqui um valor estimando um erro de medição, alguma coisa assim, com alguma margem adicional para a incerteza no método de interpolação. Vou repetir então, né? Aqui está a parte importante, ó. A incerteza de medição associada, então, geralmente pode ser interpolada da mesma maneira, da mesma forma,
com alguma margem adicional, né, uma margem que nós vamos acrescentar para a incerteza, porque nós estamos fazendo uma estimativa dos valores medidos numa região que o instrumento não foi calibrado, né, tá certo? Ou num ponto que o instrumento não foi efetivamente calibrado. Bom, e aí vem o efeito da resolução. Qual é o efeito da resolução sobre a incerteza de medição? Será que a resolução atrapalha nossas medições, né? Então, vamos ver isso agora. Se o equipamento utilizado ele for um termômetro de líquido em vidro, por exemplo, a resolução de medição será imposta pela nossa capacidade interpolar entre as graduações da escala. Então, nós temos dois tipos de equipamento em geral, com mostrador digital e com mostrador analógico. Estamos falando aqui agora do mostrador analógico, né? Que nós vamos fazer uma interpolação. Então, nós vamos fazer uma interpolação quando o instrumento tem um mostrador analógico. Agora, quando ele é digital, é muito mais fácil, né? Se for, então, um termômetro com o mostrador digital, o arredondamento digital definirá o limite da incerteza para as nossas medições devido à resolução. Por exemplo, suponha que o último dígito de um termômetro digital esteja arredondando de modo que o seu valor exibido mude, por exemplo, de 0,1 em 0,1 graus Celsius, que é o incremento digital lá, que a gente chama de resolução do instrumento de medição. Ou seja, o mostrador digital, o último dígito interpola, ele muda, de 0,1 em 0,1 graus Celsius. Essa é a chamada resolução do instrumento de medição, ok? Então, digamos então que a indicação da temperatura, o valor medido foi de 23,4 graus Celsius. O que significa isso? Presta atenção agora ao efeito da resolução. Ó. A indicação, esse 23,4, na verdade, é uma aproximação do valor medido. Ela é uma representação, esse valor 23,4 é um valor, a indicação é uma representação arredondada de uma série maior de valores que o termômetro iria indicar se tivesse mais dígitos disponíveis. No caso, o valor de 23,4 graus Celsius ele representa todos os valores possíveis na faixa de 23,35 graus Celsius até 23,45 graus Celsius. Qualquer valores aqui dentro dessa faixa de 23,35 a 23,45 graus Celsius vão ser arredondados para 23,4 graus Celsius. É assim que funcionam os equipamentos de medição. Todos fazem isso, ok? Então, o efeito da resolução aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Em outras palavras, se a resolução é de 0,1 graus Celsius, ele causa uma dúvida sobre o valor medido que vai estar entre 0,05 graus Celsius e menos 0,05 graus Celsius, correspondendo, então, a mais ou menos a metade da resolução. Como nós não temos uma maneira de saber onde dentro dessa faixa o valor da temperatura está localizado, nós temos que assumir que há aí uma incerteza com limites de mais ou menos 0,05 graus Celsius em função desse efeito de arredondamento sobre os resultados. Pode-se ver, portanto, que sempre haverá uma incerteza de mais ou menos a metade da mudança representada por um incremento do último dígito exibido pelo equipamento de medição em função da resolução. Essa incerteza não se aplica apenas a mostradores digitais. É uma pergunta que o pessoal faz muito, mas isso só serve para mostradores digitais, os analógicos. Da mesma forma, os analógicos. Ela se aplica toda vez que uma grandeza é medida, não importa. Se escrevermos um resultado de 123,456, nós estamos impondo um efeito idêntico, um arredondamento, pelo fato de termos registrado esse resultado com 3 casas decimais, nós vamos ter uma incerteza que vai ser não superior a mais ou menos 0,0005, seja qual for a unidade, ok? Então, o efeito da resolução existe, é uma fonte de certeza frequentemente requerida, chamada como resolução, mas, no entanto, a gente diz, e o mais certo seria a gente chamar que esse é um efeito devido ao arredondamento numérico pela resolução do nosso equipamento ser finita, mas, na verdade, o instrumento pode ter lá, está arredondando esse valor, e ele faz isso naturalmente em função de como é processado todo o dado após a medição. Então, o termômetro é perfeito? Nós vimos que não, né? Porque nós temos incertezas que vêm da calibração dele, nós temos a deriva com o tempo do termômetro, nós temos também o valor medido em um ponto de calibração, que nós vamos estar interpolando muitas vezes, a gente está medindo o valor que não consta no certificado de calibração, isso gera uma incerteza de medição, e temos aí o efeito da resolução. Então, vejam bem, quando você usa um equipamento de medição, como no nosso exemplo aqui o termômetro, nós temos no mínimo essas 4 componentes de certeza.
Certeza que vem do certificado da calibração, a deriva dele com o tempo, o valor de um valor, né, a certeza devido ao valor medido que não corresponde a um ponto de calibração e o efeito da própria resolução do equipamento de medição atuando sobre o instrumento, sobre a nossa medição. E na próxima aula, então, nós vamos responder a mais duas perguntas, né? Nós, então, já respondemos: o termômetro é perfeito e quão bem eu posso lê-lo, só qual é o efeito da resolução da medição. No próximo módulo dessa aula, desse curso, você vai ver, então, a resposta número 3 e o valor indicado pelo termômetro está mudando. E a 4 é: eu estou assegurando o termômetro na minha mão. E agora? O que está acontecendo com os resultados, né? Ok? Até chegar aí nos outros módulos, na sexta pergunta. Então, essa aula continua, esse curso continua na parte 3, no módulo 3, aqui no canal do CCT Metrologia e Qualidade. Dê o seu like se você gostou da aula. Também deixe o seu comentário e fique atento para que as próximas aulas você não perca. Ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção, um grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau. Obrigado pela atenção.